Pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos aqui no Atualidades em Foco comentar um outro tópico importante de atualidades para você, que foi aí a queda do ministro Gedel Vieira Lima. Lembrando que nós temos aí, desde o início da administração Temer, mais de 3 ministros que caíram do governo. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho dessa questão. Primeiro, a gente tem que entender quem é Gedel Vieira Lima. Gedel Vieira Lima exerceu uma série de cargos no parlamento brasileiro e também junto ao governo, de alguns presidentes da República. Ele é do PMDB da Bahia, fora no passado acusado de desvio de recursos do orçamento da União, naquele escândalo que ficou conhecido como os anões do orçamento. Os anões do orçamento eram uma referência à baixa estatura de deputados que manobravam o orçamento da União para privilegiar determinadas empresas e prefeituras. A partir daí, haveria desvio de dinheiro público para o enriquecimento ilícito desses parlamentares. Nós tivemos alguns parlamentares que perderam o mandato, Gedel Vieira Lima não foi um deles. Nós tivemos parlamentares que foram acusados e que depois foram inocentados em ação criminal. E nós temos o caso de Gedel Vieira Lima, que não foi nem cassado e nem levado a julgamento, mas que estava envolvido naquele escândalo de desvio de verba pública. Pois bem, Gedel Vieira Lima, no momento atual, não ocupava nenhum cargo político, quando então o presidente Temer, a partir do processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff, chama Gedel Vieira Lima para fazer a coordenação política do governo. Gedel Vieira Lima, sobre esse prisma, exclusivamente sobre esse prisma, é um político muito experiente, muito articulado e que consegue ter um diálogo com a base do governo. Lembrando que a base do governo atual, do governo Michel Temer, pega basicamente partidos que outrora apoiaram a Dilma, mostrando que a questão ideológica ou a questão da fidelidade política no Brasil é praticamente nula. Então ele tem como base lá partidos como o Partido Progressista, que outrora apoiava o governo Dilma e que está envolvido em escândalo de corrupção da Petrobras. Nós temos, obviamente, o próprio partido do presidente, que é o PMDB. A grande novidade é o apoio do PSDB, do senador Aécio Neves, que também compõe a base de sustentação do governo Temer, e outros partidos menores, como o Partido da República e outros mais. O ponto-chave é que Gedel Vieira Lima era o cara que fazia a articulação entre esse grupo extremamente heterogêneo de políticos e de partidos para compor o governo. A gente sabe, que o núcleo duro em torno do presidente Temer era composto do ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, que ainda continua ocupando o cargo. Por um outro lado, o Gedel Vieira Lima, que fazia parte de articulação política, e que agora perde o cargo diante de um escândalo grave de advocacia administrativa. E nós tínhamos lá a figura do senhor Romero Jucá, que hoje é líder do governo do PMDB de Roraima, que responde a um inquérito há 14 anos no Supremo Tribunal Federal e outros tantos autorizados pelo Supremo na Operação Lava Jato. Romero Jucá, que foi pego em gravação, comentando que havia necessidade de se criar uma alternativa ao governo Dilma para poder parar a Operação Lava Jato. Pois bem, dos 3 ministros, que eram a chamada cúpula dura do governo Temer, 2 já foram defenestrados. Primeiro Romero Jucá e agora Gedel Vieira Lima. A gente tem que tentar entender então, qual é o motivo dessa situação que levou à queda do ministro Gedel. Primeiro, Gedel Vieira Lima, segundo aquilo que o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, diplomata de carreira, filiado há um ano ao PMDB e que foi secretário de Cultura da Prefeitura do Rio de Janeiro, foi alçado ao Ministério da Cultura pelo próprio Temer. Marcelo Calero acusa Gedel Vieira Lima de fazer pressão política para que o IPHAN
nacional permitisse uma obra de um prédio na Bahia, numa área histórica da cidade, né, que foi vetada pelo IPHAN nacional, para que, né, houvesse o benefício direto do próprio Gedel Vieira Lima, que, segundo ele, né, tinha ou tem, né, um apartamento comprado na planta na construção desse prédio. Então vamos lá, vamos tentar entender a questão. Primeiro, o ministro Gedel Vieira Lima, segundo tudo aquilo, né, que se fala e o próprio Gedel concorda, né, ele adquiriu um apartamento na planta que hoje vale aproximadamente 2,5 milhões de reais, numa vista privilegiada, numa área histórica, né, praieira, né, da capital baiana, Salvador. O problema é que o IPHAN local, ele havia dado autorização para a realização da obra. No entanto, quando a documentação chega ao IPHAN nacional, o IPHAN nacional, de maneira técnica, observa, né, que o prédio não pode ter a quantidade de andares do planejamento inicial. Porque com isso, você criaria uma poluição visual numa área histórica da Bahia, né, o que não é permitido por lei. E, sendo assim, o IPHAN nacional determinou que o prédio tivesse um número menor de andares. Aí entra, segundo a denúncia, o interesse de Gedel Vieira Lima, que havia comprado um apartamento na planta de 2,5 milhões de reais, segundo ele, nos últimos andares e, portanto, com uma visão privilegiada da área histórica de Salvador, mas, ao mesmo tempo, danificando essa vista histórica para todas as outras pessoas do seu entorno, para a população e para os turistas de uma forma geral. E aí, qual é o problema? No momento em que o IPHAN nacional veta, né, a construção do prédio com o número original de andares, né, óbvio que os interesses de Gedel Vieira Lima são contrariados. Se Gedel fosse um democrata, um cidadão como eu e você, né, ele entraria com recurso junto ao próprio IPHAN. Caso isso não fosse solucionado na esfera administrativa, ele levaria o pleito ao judiciário, que tem a função de, na observância das leis, dirimir os conflitos existentes na sociedade. Ponto. Mas Gedel Vieira Lima tem os seus parentes, né, próximos como prepostos, né, do condomínio de prédio que for ali criado e que representa advocaticiamente os interesses do empreendimento. Então, além do próprio interesse do Gedel Vieira Lima no seu apartamento, tinha uma questão de que seus parentes são os representantes legais, né, advocatícios, né, contra o IPHAN, nesse pleito de fazer o prédio no tamanho original. Volto a dizer, esse problema é um problema de esfera privada, de forma individual, que poderia e deveria ser equacionada respeitando-se, né, os trâmites legais. Recorre-se ao IPHAN, se o IPHAN mantém a posição, recorre-se ao judiciário. E cabe ao judiciário, observando-se a lei, né, o interesse público, tomar a decisão se o empreendimento pode ou não pode ter o número de andares que originalmente havia sido aprovada pelo IPHAN da Bahia. A alegação de Gedel Vieira Lima é que, na verdade, havia um conflito, né, entre o IPHAN da Bahia e o IPHAN nacional, por isso da sua intervenção. Mentira, né? Não há nenhum tipo de conflito. O IPHAN da Bahia está subordinado administrativamente ao IPHAN nacional e qualquer decisão regional pode sofrer alteração na esfera nacional, já que o IPHAN é um só. Portanto, não havia nenhum tipo de conflito institucional a ser tratado naquela questão. E aí, né, Gedel Vieira Lima, que não é um democrata, pelo menos no meu ponto de vista, resolveu então, né, fazer o famoso jeitinho brasileiro. Ele, que detinha o poder de ministro de Estado, resolveu interferir na questão diretamente junto ao ministro da Cultura, Marcelo Calero, a qual o IPHAN está submetido. Denúncia do ministro Calero diz que, pelo menos em 3 oportunidades, Gedel Vieira Lima, né,
foi muito enfático, ríspido, manifestou a sua impaciência, a sua indignação, né, e pressionou, né, para que o ministro Marcelo Calero, abre aspas, enquadrasse o IPHAN nacional e autorizasse o empreendimento. Porque, segundo o próprio Gedel, e aí ele deu declarações públicas de que realmente foi isso que aconteceu, ele tentou influenciar a decisão do IPHAN nacional mediante, né, um contato direto com o ministro da Cultura, Marcelo Calero. Bom, primeira grande questão, né? Isso é crime. O nome disso é advocacia administrativa. Um servidor público, um agente público de qualquer natureza não pode valer-se do seu cargo público para criar embaraço, facilitação ou qualquer tipo, né, de vantagem indevida em processo de qualquer natureza na qual ele figure como interessado ou representando interessados privados. Isso tem um nome, chama-se advocacia administrativa. Isso é um resquício, né, da sociedade política brasileira, de um resquício patrimonialista que passa a tratar a coisa pública como se privada fosse. Então ele não vê menor problema em advogar administrativamente junto ao ministro da Cultura, pressionando o ministro da Cultura de maneira ríspida a enquadrar o IPHAN porque tem interesses particulares naquele empreendimento. E a justificativa do ministro Gedel é, no mínimo, a mais cínica possível. Ele disse que estava interferindo, dentre outros fatores, porque aquele empreendimento cria emprego e que, portanto, estava preocupada, né, com os trabalhadores daquela obra. Mentira! Na verdade, ele estava interessado em liberar um empreendimento a qual os seus familiares são representantes diretos e, por um outro lado, ele próprio, Gedel, era interessado porque tem um apartamento declarado de 2,5 milhões naquele empreendimento. Até aí, pessoal, nós já estamos na esfera do absurdo, né? E aí o ministro Marcelo Calero da Cultura leva essa situação ao presidente Temer, dizendo que o ministro Gedel estava pressionando enfaticamente, rispidamente, grosseiramente, numa advocacia administrativa para fazer valer a sua vontade sobre um parecer técnico do IPHAN nacional. Num primeiro momento, o ministro Marcelo Calero disse que o presidente Temer ia informar a Gedel Vieira Lima que o pleito dele não seria possível de ser atendido, quando, na verdade, o presidente deveria ter deixado claro para o ministro Gedel Vieira Lima, como teoricamente jurista que se autoproclama o presidente Temer, ele é professor de direito constitucional, segundo o diz, ele deveria, antes de mais nada, ter dito ao ministro Gedel que aquela prática era uma prática criminosa, que não seria tolerada no seu governo e que seu governo de forma alguma toleraria aquele tipo de pressão. No entanto, Temer, embora teria dito ao ministro Marcelo Calero que iria dizer a Gedel Vieira Lima que o pleito dele não poderia ser solucionado, no dia seguinte, né, aciona lá, né, através da Casa Civil, do ministro Eliseu Padilha, um pedido, né, para que o ministro Calero encaminhe o pleito para a Advocacia Geral da União. A justificativa é que, havendo um conflito, né, entre instituições do Estado, cabe à Advocacia Geral da União dar um parecer jurídico sobre o tema. Primeiro erro, não há conflito de instituição, porque o IPHAN da Bahia é subordinado ao IPHAN nacional. Então não há conflito ali, né, de instituição. Segundo, o pleito é um pleito privado e não um pleito público. A Advocacia Geral da União, ela dá o seu parecer e a sua solução jurídica quando há um conflito entre esferas públicas e não de interesse privado. Então aqui já há um erro grave por parte da Presidência da República, que na verdade quis de alguma forma criar uma saída jurídica, né, para o interesse do ministro Gedel. Olá, meus amigos, e aí, gostou da aula do professor? Grande professor top de linha. Desculpa intrometer no seu vídeo, mas eu tenho que fazer isso. Olha, se você quer continuar assistindo esse vídeo, aliás, você quer fazer o curso completo
completaço, SAP 2017, Secretaria de Administração Penitenciária, um curso super atualizado, competitivo, com mais de 150 videoaulas disponíveis para vocês, com um personal coach, que é o sistema, é o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos até a véspera da prova. Então, convido vocês a acessarem o laconcurso.com.br. Este curso custa apenas 10 mensalidades de R$30 e eu tenho certeza, mas olha, certeza, olhando olho no olho, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, lá no dia da prova, no dia 6 de agosto, você estará super competitivo, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês no like. Ah, já esquecendo, essa aula que você acabou de assistir, você quer o material de apoio, você quer o PDF dela? Então vai lá, acesse o site lá, concurso, clique lá em documentos, não vai pagar nada, pode ficar tranquilo, e você vai ter o material de apoio dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui no LAC. Forte abraço, fui, obrigado, tchau! Clique lá.